Olá, meu nome é Violim e seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de construção da primeira etapa desta pintura aqui. Então acompanhe o vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, então aproveita agora, já se inscreva, já deixa o seu joinha e também comente e compartilhe com seus amigos. E agora, bora para o vídeo. Bom, para começar essa pintura, eu vou aplicar uma camada de medium para facilitar a pincelada. Então, eu vou usar aqui um pincel de cerdas, um pouco maior. Poderia ser também utilizado um pincel de cerdas, porém leque, tipo leque, que ele é um pouquinho mais macio, né? Eu vou usar esse maior aqui. Esse é o tamanho, esse é o número 20. Então, assim a gente consegue aplicar numa área, né, em toda a tela, de uma maneira mais rápida. Então, eu vou passar aqui uma camada de medium. Esse desenho já está fixo, né? Eu fixei com gesso acrílico, desenhei com lápis grafite e fixei com gesso acrílico diluído com um pouco de água. Feito isso, agora eu vou tirar um pouco do excesso desse medium para poder aplicar as cores. Então eu vou pegar um paninho, um papel seco e vou tirar o excesso. Bom, eu vou começar aplicando as cores do céu e venho aplicando nessas áreas intermediárias e até chegar no primeiro plano. Eu gosto de fazer desta maneira a pintura da paisagem. E eu aplico essa tinta com um pincel de cerdas. E aqui eu estou usando o pincel da Condor da série 115. Então eu uso vários tamanhos, desde o tamanho 0 até o tamanho 10, 14, 16, dependendo da situação. Então eu gosto de aplicar com esses pincéis de cerdas. Porém, cerdas são um pouco mais duras, né? Então, dependendo da quantidade de medium que você coloca e da textura da tela, as telas, a pintura fica com marcas de pincel, porque esse pincel realmente é mais duro. E numa superfície lisa como o céu, é preferível que não fiquem marcas de pincel, que fique uma textura mais lisa, como é realmente no céu. Aqui na área da vegetação, como tem bastante textura de vegetação, né, de árvores ou de grama, eu gosto de que apareça essa textura de vegetação. E eu gosto de fazer essa textura com pincel de cerdas. Dá muito certo. Dá também para fazer com outros pincéis mais macio? Dá também. Porém, eu gosto de fazer com este daqui. No céu, como a superfície é mais lisa, então eu aplico essa tinta com um pincel de cerdas, né? Como um pincel chato como este. Espero um pouco a tela absorver um pouco do medium e do óleo que tem na tinta. E depois eu venho com um pincel leque, que é mais macio, é de cerdas também, porém ele é mais macio. E aí eu venho, passo de novo, e aí eu consigo tirar as marcas de pincel e fazer uma superfície mais, né, lisa com esse tipo de pincel. Porém, se você quiser fazer uma pintura que seja mais lisa desde o começo, sem ter que fazer aplicação com as cerdas e depois vir com um pincel mais macio, como o leque, você pode aplicar essa primeira camada do céu com outro tipo de pincel, que seja um pincel mais macio. Esse daqui é um pincel de pelo sintético, ele é bem macio. Esse daqui é o da marca Atlas. Ele é um pelo macio, né? Não é um pincel top, é um pincel, né, bem razoável, é um pincel barato, não é muito durável esse tipo de pincel. Mas é um pincel barato e funciona para esse tipo de coisa também.
Tem outros pincéis, por exemplo, esse é um pincel de Marta, esse é um pincel que eu já tenho há mais de 15 anos, é um pincel de Marta de pelo tropical, aliás, esse é um pincel de Marta tropical, é o da série da Tigre, da marca Tigre, da série 141, e é um pincel já bem antigo e ele também funciona muito bem para fazer essas áreas de, de superfície mais lisa. Então, se você tem dificuldade de fazer a pintura em superfícies que aparentam ser lisas, se você tem dificuldade com esse pincel de cerdas, então faça essas áreas com pincel mais macio, né, ou pelo sintético. Tem vários pincéis artísticos que você pode utilizar para fazer essas áreas. Então, hoje eu vou aplicar com um pincel mais macio essa parte do céu para você ver o resultado. Bom, para começar a pintar, a gente pode começar a pintar ou da parte superior do céu, que são cores mais escuras, ou começar aqui da linha do horizonte, que são cores mais claras. Uma maneira mais fácil de você aplicar é começar de baixo para cima. Então, por exemplo, a gente aplica aqui as cores mais claras. Deixa eu misturar aqui um pouco de branco, uma pitada de alizarim, bem pouco, e uma pitadinha também de azul. Então, eu vou fazer aqui uma cor bem clara. Você pode reparar que eu não estou diluindo com medium. Aqui na tela já tem uma certa quantidade de medium, então para fazer uma superfície mais lisa, a gente não pode diluir tanto a tinta porque ela vai espalhar demais e ela vai ficar, mesmo com um pincel mais macio, ela pode espalhar demais e você ter um pouco de dificuldade. Então a gente aplica com a tinta um pouco mais pura, né, pastosa, do jeito que está aqui. E aplica. Vou aplicar então, eu vou começar pela parte da linha do horizonte. Aqui eu não vou entrar nessa parte da árvore para não interferir na coloração. Essa parte é uma parte de cores bem escuras, então eu não vou misturar cor clara com cor escura. E aqui também eu vou aplicar um pouco de cor mais clara. Agora eu venho com azul, um pouco mais de branco, e começo a fazer um degradê subindo um pouco. Eu venho misturando essa cor com a cor mais clara. E a gente pode aplicar fazendo esse movimento de X. A gente pode trazer a cor mais escura para baixo, né, e levar a cor mais clara para cima. Então a gente faz aqui uma junção entre essas duas colorações, essas duas tonalidades, né? Olha só, se você perceber que está muito seco e não está espalhando bem a tinta, nesse caso, olha só, a tela já absorveu um pouco do óleo que estava aqui, ela já não está deslizando tão bem como poderia estar. Então eu vou molhar um pouquinho a pontinha do pincel no medium. E agora eu vou fazer uma coloração mais escura, eu vou colocar um pouquinho de azul e também alizarim. E vou fazer um azul mais escuro para usar nessa parte de cima. Então, um pouquinho só de medium. E agora eu venho aplicando na parte superior. Ele já começou a espalhar melhor por conta do medium. Ele já espalha melhor por conta de não ficar tão ressecado.
E para fazer essa junção, é a mesma coisa. Eu faço aqui, eu trago de cima a cor e, né, trago de cima para baixo e levo de baixo para cima, fazendo então esse movimento. Então, a gente pode fazer esse movimento, ou a gente pode fazer também movimentos só horizontais, ó, com o pincel mais sem forçar demais o pincel. A gente não encosta tanto o pincel assim, a gente pega mais na pontinha do pincel e faz esse movimento um pouco mais suave, ó. Só na linha horizontal, né? No sentido horizontal. Porque, olha só, se a gente começa a fazer esse movimento vertical, em X tudo bem, mas se a gente faz um movimento vertical, né, para fazer essa mistura, a gente acaba empurrando muito essa coloração mais escura para baixo, então a gente não vai conseguir fazer uma suavização, a gente vai cada vez empurrar para baixo e não vai acabar escurecendo muito a parte de baixo. Então, para fazer essa junção, nós fazemos movimentos, né, nesse caso, movimentos horizontais, que aí você consegue fazer um degradê. Você vai puxando essa cor para baixo aos poucos, ó, com um pincel mais suave. De leve, cada vez mais leve, e a hora que chega na parte da cor mais clara, é só a pontinha do pincel que você acaba colocando sem fazer força. Eu não vou entrar muito na árvore aqui porque tem uma coloração mais escura, né? Então assim a gente consegue fazer um degradê mais suave. Se você quiser, se aqui ficou alguma coisa para você trabalhar, então, como o pincel está sujo de tinta mais escura, você tira o excesso. Eu não costumo lavar os pincéis enquanto estou pintando. Eu só tiro o excesso da tinta com um paninho e venho bem suavemente aplicando aqui o pincel. A gente pode até acrescentar um pouquinho mais de cor escura lá em cima, para reforçar um pouquinho, e com pinceladas bem suaves, você faz esse degradê suave também. Então, essa é uma outra maneira de você fazer uma parte lisa da sua pintura. Eu faço sempre com pincel leque, eu faço essa suavização com pincel leque, funciona muito bem também. Então, mas essa é uma outra maneira de você resolver essas partes mais lisas. Agora, aqui nessa vegetação, eu já não vou mais usar esse tipo de pincel. Eu vou usar pincéis de cerdas, várias numerações. Todos eles eu vou usar o da marca Condor da série 115. Então aqui tem o número 0, número 2, número 6. Também gosto de usar o número 4. Então, são vários tamanhos de pincéis. E eu vou começar fazendo essa parte da montanha lá no fundo. Vou usar um pincel, como a área aqui é bem pequena, eu vou usar o número 0. Né? Poderia ser o número 2 também. Então, vai depender da área que você está trabalhando. Se a área é pequena, você trabalha com um pincel pequeno. Se a área for grande, você trabalha com um pincel maior, como no céu. Esse é um pincel maior, eu não lembro que número que é esse, mas eu acho que é o número 14, se eu não me engano. Então, você tem maior chance de conseguir resultados melhores se você trabalha com um pincel maior em áreas maiores. Então tá, agora eu vou pegar então o pincel número 0 e vou começar a fazer a parte da vegetação lá no fundo.
Então, aqui no fundo eu tenho áreas mais claras, descampadas, e também tenho áreas mais de mata. Então, nas áreas descampadas, eu vou usar aqui, vou fazer um verde bem pálido, usando uma mistura de branco, amarelo e azul. Vou usar o azul que está aqui mesmo, né? Vou diluir só um pouquinho no medium, lembrando que a tela já tem um pouco de medium aqui. Então eu vou fazer um verde bem pálido. E aqui, como é uma área muito distante, quase nem a gente não consegue observar muitos detalhes, principalmente detalhes de vegetação, diferente quando a gente estiver observando aqui na frente. Aqui na frente a gente faz pinceladas marcando mais, até mesmo essas áreas intermediárias, a gente pode fazer a pincelada com uma outra pincelada, né, que é batendo o pincel para conseguir certa textura. Bom, então lá no fundo eu apliquei essa coloração um verde bem pálido. E agora, olha só, eu não vou lavar o pincel, né, vou só tirar o excesso da tinta que está aqui. Vou mergulhar um pouquinho no medium, tirar de novo o excesso e vou preparar uma outra coloração, agora mais azulada. Então, na parte da mata que tem aqui, eu vou usar uma coloração bem azulada. Esse azul que a gente observa, tanto da parte dessa vegetação mais clara como da mais escura, essa, essa, essa coloração mais azulada é por conta do efeito atmosférico, né? A cor do ar, entre aspas, né? A cor do ar é azul. Então, quando a gente observa a natureza, né, as montanhas, são todas azuladas. E a gente vai reproduzir essa vegetação aqui na pintura. E esse azul que a gente aplica, que a gente observa, também tem que ser um azul, não pode ser um azul muito saturado como este, por exemplo. Olha só, aqui é um azul, esse é um azul puro. É um azul muito forte, muito saturado, muito vivo, muito intenso, né? Então, nós temos que tirar a saturação deste azul para ele ficar condizente com a área que a gente está trabalhando, que é mais distante. Então, como que a gente faz para tirar a saturação deste azul? Nós podemos aplicar um pouco de branco. Quando a gente aplica o branco, olha só, a gente apaga a cor. A gente tira a saturação, a gente tira essa intensidade do azul. Ele continua sendo azul, porém numa intensidade suave. E é isso que a gente vai fazer para aplicar aqui. Então, eu apliquei essa quantidade de branco. Então, a gente tem que sempre que fazer teste. Eu vou agora pegar um pouquinho desse azul e vou aplicar aqui para saber se ele precisa ser clareado mais ou não. Eu acho que pode ser clareado um pouco mais, porque lembrando que o que eu estou aplicando aqui é a cor local. A cor local é uma cor intermediária, não é é uma cor que não está nem na sombra e nem na luz. Então, na próxima etapa, eu vou aplicar a parte sombreada. Então, ela vai escurecer um pouco mais. Então, nesse caso, eu vou aplicar uma coloração um pouco mais clara nessa parte da mata, né, dessa vegetação que tem aqui. E aqui também, como é um local muito distante, a gente não consegue perceber texturas de vegetação como a gente vai perceber aqui mais próximo. Então, por esse motivo também, a gente pode fazer essa pincelada de uma maneira mais lisa. No caso aqui, a gente pode aplicar horizontalmente. Ou a gente pode aplicar a pincelada assim, usando o canto do pincel. Ou a gente pode aplicar também fazendo esse tipo de pincelado.
Ou também a gente pode aplicar, né, fazendo pequenas batidas. Tanto faz. Bom, e agora, à medida que vai se aproximando mais ainda, eu vou acrescentando mais amarelo, né? Mais azul, mais amarelo. Olha só, eu consigo verdes mais intenso em relação, esse verde é intenso em relação a esse outro que eu apliquei aqui. Porém, como ainda está mais distante, eu tenho que tirar um pouco dessa saturação. Ele está um verde mais saturado, então eu vou acrescentar um pouquinho de branco e aí eu tiro essa saturação. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho maior e vou fazer a vegetação rasteira, né, deste gramado, né, esse gramado um pouco mais próximo. Deixa eu mergulhar um pouquinho no medium. Então aqui eu vou fazer um verde um pouco mais quente e também um pouco mais claro. É uma área que está bem iluminada na fotografia, então a gente vai representar, vai clarear essa área com amarelo, branco e um pouquinho de azul. E aqui também a gente pode acrescentar uma pitada de verde para deixar um pouquinho mais colorido. O verde esmeralda a gente tem que tomar cuidado com ele porque é um verde que tinge bastante e ele pode predominar nas misturas, então a gente tem que usar ele com cautela, tá? E olha só, aqui é uma caída, então eu tô fazendo a pincelada de acordo com a forma. Eu vou passar por cima desta árvore em alguns pontos, porque essa árvore é vazada, então a gente consegue enxergar a pastagem lá através desta árvore. Então eu vou fazer isso. E aqui eu estou fazendo a pincelada também lateralmente no sentido da forma. Aqui é uma caída, então eu estou fazendo a pincelada no mesmo sentido. E como esses pincéis são pincéis mais duros, mais firmes, a gente acaba mostrando, fazendo aqui uma certa ranhura mesmo na tela, aparecendo alguns relevos, olha só. A gente pode aproveitar essa parte demonstrando aqui um certo relevo, né? Então, aqui também essa pastagem vem até aqui, lá no fundo também. É um gramado que é bem mais ralo, né? É um gramado que está bem aparecendo terras, né? Aqui neste carreador tem algumas áreas, né? Toda essa área da sombra é uma pastagem mais seca e mais desgastada, né? Que parece ser do próprio gado. Aqui fica mais rala essa pastagem. Então eu vou fazer aqui primeiro uma cor um pouco mais terrosa para fazer de base nesta pastagem. Depois a gente acrescenta algumas vegetações rasteiras, né? Então eu vou usar aqui terra de siena queimada. Eu vou diluir bastante essa tinta. Eu vou fazer uma primeira aplicação mais fluida. Deixa eu até pegar um pincel maior. Vou pegar aqui um pincel número 10. Vou fazer uma mistura de terra de siena queimada. Aqui já tinha um pouquinho de branco, deixa eu ver.
E vou, olha só, eu vou pegar mais medium e vou fazer bem fluida mesmo, bem líquida. Ó, se a gente apertar aqui, apertando o pincel, ele chega a escorrer. Então, neste momento, eu vou aplicar uma camada em toda esta área bem mais líquida, bem mais fluida. Vou passar por cima de tudo aqui, ó. E como esse desenho, né, este desenho foi bem fixo, né, com gesso acrílico, não vai ter problema de borrar o desenho. Então, eu vou fazer aqui uma aplicação. E olha só, eu consigo enxergar o desenho. Eu vou fazer agora uma mistura de verde. Eu vou fazer um verde, azul com amarelo. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu testar com esse mesmo pincel número 10 aqui. Eu acho que vai servir muito bem esse pincel. Então, eu vou pegar amarelo com verde. Vou fazer amarelo com azul. Vou fazer uma quantidade maior. Muito azul. Então, com esse mesmo pincel número 10, eu vou agora acrescentar por cima dessa base terrosa alguns pontos para representar essa grama um pouco mais rala, né? Aqui até ficou amarelado demais, eu vou acrescentar um pouquinho mais de azul. Até aqui, neste carreador, até eu poderia colocar um pouquinho mais. Eu acho que eu vou fazer uma... Eu vou pegar a mesma coloração, um pouquinho de azul, porque aqui tem uma terra mais aparente e de uma forma mais escura. Então, eu vou tonificar, né, essa área com uma cor um pouco mais escura para separar melhor aqui essa questão da terra e da grama, pelo menos nessa área bem mais próxima, bem mais próxima aqui. As áreas mais longe não, vou deixar do jeito que está. E olha só, essa coloração, essa tinta, você pode reparar que eu não estou diluindo. O que eu diluí foi esta daqui. Essa daqui é mais pura, ela não está diluída. Então, assim, eu consigo fazer uma aplicação que, se fosse muito diluída, eu não conseguiria fazer esse efeito. Essa área também poderia ser feito com um pincel leque, porém, o pincel com esse tipo de ponta, eu acho que tá mais fácil de ser aplicado do que com o pincel leque. Eu vou trocar de pincel, esse pincel número 10 já acabou ficando grande para essa área. Eu vou pegar um pincel menor, esse daqui é um pincel número 6. Então eu vou fazer aqui azul com terra de siena queimada. Bom, agora eu vou pegar o pincel da Condor da série 422, é o número 0, e eu vou fazer os galhos desta árvore. Eu vou usar aqui terra azul, também um pouquinho de preto. Bom, eu vou continuar usando um pincel número 2 e vou fazer agora a coloração para essa árvore principal, né? Aliás, para as três, né? Vou fazer aqui uma coloração de azul, amarelo. Então, a parte clara desta árvore, a parte que está iluminada, também é bastante escura em relação ao gramado, por exemplo, ou aqui, né? Então, é uma árvore que tem uma coloração mais escura. Eu vou fazer também essa coloração usando azul, amarelo. Vou fazer essa coloração um pouquinho mais de amarelo e branco
na parte mais clara, bom, então assim eu vou finalizar essa etapa da pintura com a aplicação da cor local. Assim que secar, eu volto para fazer a segunda etapa, que vai ser a parte sombreada, de todos os elementos aqui, né?